Estamos de volta com mais um encontro do nosso curso de Docker e hoje no nosso segundo encontro a gente vai falar sobre imagem e Dockerfile. Se você bem se recorda do nosso encontro passado, eu tinha te falado uma analogia de que a imagem com relação ao container, né? A imagem seria a planta da casa e o container a casa em si, tá? Essa analogia ela é correta em partes, porque tem intermédios aí no meio. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais com detalhes com relação a isso. Então, a gente sabe que um container não é somente construído do zero, tá? Ele tem coisas anteriores, né? Para que haja a construção do container. A imagem é uma delas. O que é uma imagem? Uma imagem é uma planta de containers, tá? Não só os containers, mas os seus dados relacionados também, como configurações, libraries, dependências, variáveis de ambiente, que a gente chama as environments, outros arquivos, tá? Então, por isso que é considerado, entre aspas, uma planta de uma casa, a imagem em si, tá? Por quê? Porque não é só o container que a gente vai baixar, é o container e toda a infraestrutura já pré-configurada. Lembra que no encontro passado eu te falei sobre a questão do isolamento, que quando a gente executa um container, cria um container, a gente não precisa, na verdade nem ocorre, né, um intermédio com a máquina hospedeira, a nossa máquina que é o host Docker, não se usa recursos da máquina física, porque quando a gente executa um container, já vai estar tudo dentro dele pré-configurado. Essas pré-configurações a gente identifica elas, configura, elenca tudo na imagem, tá? A imagem seria o compilado dessas configurações que a gente vai dizer manualmente ali o que vai entrar quando a gente executa para criar determinado container, tá? Então é mais ou menos isso a imagem em si. Uma imagem ela possui conceito de camadas, tá? Então, por exemplo, se a gente tem uma imagem do PHP, a gente sabe que o PHP é baseado numa imagem do Apache, que para funcionar o PHP, a gente precisa ter o Apache, né? E para funcionar o Apache, a gente precisa ter um sistema operacional, como por exemplo um Debian, tá? Então, quando eu baixo ali, digamos assim, um container, uma imagem PHP, é muito possível que eu tenha camadas ali para que esse PHP de fato funcione sem intermédio, como eu disse, da nossa máquina hospedeira host Docker e de outros containers, para que esse container funcione de fato isoladamente. Então precisa ter todas as pré-configurações ali dentro. Quais são as pré-configurações, as dependências, digamos assim, que o PHP precisa para funcionar? Apache. E o Apache, um sistema operacional, como é o nosso exemplo aqui, o Debian. Por isso que uma imagem ela possui camadas muitas vezes. Na maioria das vezes, né? Uma imagem compõe outra, né? Então, dentro de uma imagem, tu vai ter outras, vai ter camadas. O passo a passo de criação de uma imagem é um arquivo comum chamado Dockerfile, que a gente já vai ver em seguida. Quando eu te falei que essa analogia de planta e casa, no caso imagem e container, ela é aceitável, mas não por 100%, que eu disse que tem alguns intermédios, eu estava falando do Dockerfile indiretamente, né? Por quê? Porque tudo começa no Dockerfile. O Dockerfile é um arquivo qualquer, tá? Um arquivo chamado Dockerfile, só isso. E ali a gente vai configurar nesse formato, que eu já vou te mostrar em seguida, a gente vai configurar tudo que a gente quer na nossa infraestrutura, do container, as configurações que esse container precisa, quais são as libraries, né, as bibliotecas, as dependências que esse container vai precisar para funcionar. Por exemplo, o PHP ele precisa do Apache, precisa de um sistema operacional, talvez precisa de alguma variável de ambiente, tipo algum nome de usuário, alguma senha, né? Banco de dados como MySQL, Postgres, entre outros, a gente sempre precisa dizer, ó, quem é o usuário, quem é a senha, qual é a porta que vai ser utilizada, tá? Então a gente precisa ter esse conceito ali nesse arquivo especificado chamado Dockerfile, tá?
Então a gente precisa colocar lá manualmente, escrever o que esse container vai precisar, se a gente quiser, claro, começar um container lá do zero. A gente pode simplesmente ir lá no Docker Hub, tá? Aqui, por exemplo, e baixar imagens já prontas, como a imagem do Ubuntu. Então eu não vou precisar ir lá criar um Dockerfile, né? Compilar o Dockerfile para gerar uma imagem entre, digamos assim, bem de uma forma geral, é um Dockerfile compilado, construído, build, tá? Então, quando a gente constrói essa imagem, aí ela executa e cria os containers e com todas as configurações relacionadas que a gente especificou nesse arquivo Dockerfile. Pode ser um pouco confuso de início, mas eu já vou te mostrar como é que as coisas funcionam passo a passo. Vamos por partes. Também tem os entry points. Os entry points são scripts, códigos, que o container executa prévio à sua instalação. É isso que eu estava dizendo, essas pré-configurações, como receber variáveis de ambiente, instalar libraries, né, bibliotecas, dependências, outros arquivos, elas geralmente são solicitadas antes da construção dos containers. Ou seja, a gente declara elas lá no Dockerfile. A gente vai dizer, ó, a gente vai querer um container, tudo no Dockerfile a gente diz, tá? A gente vai querer um container de PHP, mas esse container do PHP para o PHP funcionar, a gente vai ter que colocar um Apache, um Debian, a gente vai ter que configurar tal e tal variáveis de ambiente, a gente vai ter que liberar a porta 8080 ou a porta 8000, enfim, a porta 80, alguma coisa. Vai ter um script ali para instalar, talvez, porque a gente vai precisar de um Debian, né? Então vai ter um script ali que executa sudo apt install Apache ou alguma coisa do tipo que a gente vai instalar, alguma dependência, alguma library nesse nosso sistema operacional do container, tá? Não da nossa máquina hospedeira que é o host Docker. A gente não faz nada com relação à máquina física e nada com relação aos outros containers. É no nosso quadrado, né? O container é isolado. Estou falando do sistema operacional dentro do container. Então a gente prepara aquele ambiente dentro do container, se a gente quiser criar ele do zero nesse caso, né? E aí, quando após, né, tudo pronto, a gente pode utilizar ou a gente pode passar para outra pessoa a imagem para que a outra pessoa simplesmente compile essa imagem e gere o mesmo resultado que eu gerei na minha máquina em qualquer outra máquina, seja ela qual for, qual sistema operacional for, enfim, tá? Para isso que servem os containers, essa é uma das grandes vantagens de se utilizar containers. Então, em síntese, o que você precisa saber, o que é uma imagem? É como se fosse um Dockerfile compilado que vai construir, tá? Um Dockerfile compilado é uma imagem. Essa imagem, ela é responsável por construir containers. Então a gente como usuário não vai simplesmente ir lá e vai construir o container. A gente vai a partir de uma imagem construir o container, tá? É um compilado que constrói containers, tá? Mas se tudo começa no Dockerfile, beleza, o Dockerfile é um arquivo qualquer, ele não tem especificação, não é um PDF, não é um JPEG, não é nada. É um arquivo chamado dessa forma, Dockerfile, tá? Você cria um arquivo chamado Dockerfile. Ali dentro estarão, a gente vai ter que colocar, né, todas as pré-configurações que a gente quer que a imagem possua, né? Como eu te mostrei, configurações, variáveis de ambiente, libraries, dependências para que o container funcione corretamente de acordo com o que a gente quer. Tais comandos então precisam ser inseridos dentro do arquivo Dockerfile. É um arquivo. Ele é facilmente compartilhado e pode ser registrado no Docker Hub. Então aqui não são containers que se compartilham no Docker Hub, tá? São imagens. Essa imagem, ó, a imagem do Ubuntu, eu posso acessar no Docker Hub e eu posso baixar ela com o Docker Pull Ubuntu. A gente não vai baixar o container do Ubuntu. A gente vai baixar uma imagem do Ubuntu, tá? Recomenda-se sempre, diga-se de passagem, que se use imagens oficiais, tá? Essa imagem aqui provavelmente é da Canonical, é uma imagem oficial. Qualquer um pode fazer imagens, eu inclusive posso ali criar um Dockerfile, né, um arquivo de planta de container e
e compilar ele, gerar uma imagem e compartilhar aqui no Docker Hub. Tá? Qualquer pessoa pode fazer isso, inclusive você pode compartilhar, outras pessoas aqui no Docker Hub poderiam baixar essa nossa imagem personalizada, tá? Então não é necessariamente um serviço, a gente pode fazer vários serviços através de uma imagem e uma imagem pode gerar vários serviços já pré-configurados que a gente declarou lá no Dockerfile. Então, Dockerfile é o arquivo que a gente escreve tudo que a gente quer um container de Ubuntu com tais configurações, com tais variáveis, que já execute antes de criar o nosso sistema todo no container, que já execute determinados scripts. Esse é o Docker Hub, tá? Do Docker Hub eu crio, compilando o Docker Hub eu crio uma imagem. Isso aqui é uma imagem, tá? No Docker Hub aqui. Aliás, no Dockerfile imagem, tá? O Dockerfile compilado cria uma imagem. Essa imagem eu posso compartilhar aqui no Docker Hub, que é um registry, né? Um registry é um serviço de compartilhamento de imagens de containers. O Docker Hub é o principal deles, tem outros e eu já vou te mostrar, tá? Dockerfile, compilei ele e gerou uma imagem. Essa imagem aqui, por exemplo, do Ubuntu, vai gerar um container com o sistema operacional e Ubuntu e provavelmente mais configurações já pré-prontas, digamos assim, que a gente declarou lá no Dockerfile, que foi compilado na imagem, certo? É um pouco complicado, mas a gente vai pegando o jeito. Por isso que esse arquivo e a imagem em si a gente pode compartilhar de uma forma super fácil entre colegas de trabalho, acadêmico, enfim. E como eu disse, o Docker Hub é um exemplo de registry. O registry é um repositório de imagens para containers. A gente também tem o Portus, que é da SUSE, o Harbor, Nexus, tem outros, tá? Alguns são pagos e fechados, o Dockerfile é público e tem de graça. A gente pode também fazer um plano ali para empresarial, alguma coisa do tipo. A gente pode baixar imagens com o Docker Pool, tá? Lá no nosso bash ou lá no Play with Docker é só colocar Docker Pool Ubuntu que ele vai baixar essa imagem do Ubuntu. Ou a gente pode na nossa máquina, né? A gente criou o Dockerfile e executou, fez um build, né? A gente construiu uma imagem. Essa imagem aqui, usando o comando docker push, nome dessa imagem, a gente pode subir essa imagem personalizada que a gente criou aqui num registry, como por exemplo o Docker Hub. Para isso, claro, a gente precisa estar logado e fazer uma conexão com a nossa máquina hospedeira, né, o nosso host Docker, para que haja uma comunicação, para que saiba que é o usuário Matheus que está compartilhando lá no Docker Hub, lá no registry, tá bom? Então, o Dockerfile nada mais é do que um arquivo comum chamado Dockerfile, um arquivo comum que constrói imagens, certo? Então, o Dockerfile, como eu te disse, é um arquivo que a gente coloca tudo que a gente quer que o container tenha. Qual que é a sintaxe, o modelo do Dockerfile? Geralmente ele começa por from, que é as imagens que a gente quer construir, tá? Nome da imagem seguido de 2 pontos, seguido da versão das imagens. Pode ser mais que um, pode ser uma ou várias. Aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui de Dockerfile. A gente fez um sistema, um Dockerfile que gerará uma imagem de um container, aliás, de um sistema operacional chamado Alpine. O Alpine é o Alpine Linux, que é uma versãozinha do Linux ali, segura, estável e bem leve, tá? Mas a gente quer uma imagem disso. A gente poderia colocar Alpine, Ubuntu, Debian, colocar vários ali ou selecionar o que a gente quer. Um MySQL ao invés do Alpine, alguma coisa do tipo. Esse é o conteúdo do Dockerfile. A gente declara um env, não é necessário declarar isso aqui por obrigatoriedade, tá? Esses parâmetros aqui eles são opcionais. Se a gente precisa, a gente coloca, se não precisa, não tem importância. O Dockerfile tem o objetivo de ser simples, tá? Não vamos complicar as coisas aqui. O env, que é de environment, né? uma abreviação, são as variáveis de ambiente. Por exemplo, se a gente quer criar um container de MySQL lá do zero, a gente vai ter que gerar essa imagem, tá? Para gerar essa imagem, a gente vai ter que escrever primeiramente o Dockerfile do MySQL.
Então, from MySQL, a gente vai precisar de uma variável de ambiente, ou melhor, pelo menos duas. A gente vai ter que dizer quem é o usuário que vai utilizar esse MySQL e qual é a senha do MySQL. Então, qual é a sintaxe? Nome da variável de ambiente, seguido do sinal de igual, seguido do valor dessa variável de ambiente. Variáveis de ambiente, por convenção, elas são utilizadas em caixa alta, né? No caso, letra maiúscula. Aqui, no caso, a gente vai ter uma variável chamada dbHost, que o valor dela é isso aqui, 172.17.04, certo? Pode criar o que quiser, pode criar uma variável ali de ambiente chamada casa, que é o seu endereço, e aí quando você executar lá aquela imagem e criar containers, tá? Aí você pode acessar lá a variável de ambiente casa, que ela vai digitar o valor dela, que é o seu endereço, certo? Então, tanto faz o que você colocar ali, é um parâmetro opcional, não precisa necessariamente ter no seu Dockerfile. Expose são as portas utilizadas, tá? Aqui é mais para documentação, porque a gente precisa informar isso na construção do container. Aí sim, quando a gente executa o código lá, eu quero construir o container do Alpine. Aí eu preciso dizer, eu quero expositar, deixar exposta a porta, nesse caso 5.000. Aqui é mais para uma documentação para o desenvolvedor ver o Dockerfile e dizer, opa, eu vou ter que abrir a porta 5.000. E aí vem um detalhe bem importante da questão do isolamento. No conceito de máquina virtual que a gente viu no encontro passado, se duas máquinas virtuais querem acessar a porta 80 da nossa máquina física ao mesmo tempo, simultaneamente, não dá, né? Porque uma porta só pode ser acessada por um serviço. Na situação de containers, isso acontece como mágica, tá? Isso ocorre. Dois containers paralelos podem acessar a porta 80 da nossa máquina host Docker, da nossa máquina física. Isso por causa da característica do isolamento, que é a característica que você já deve ter percebido, a mais importante. Quando a gente fala de containers, eu falo volta e meia da questão do isolamento. Então, voltando para a sintaxe do Dockerfile, a gente tem o run, que também é um parâmetro opcional ali, a gente não precisa disso, mas se precisar, vai estar ali. O run é para a gente escrever comandos, tá? Aí a gente coloca comandos durante a criação da imagem. Por exemplo, aqui o Alpine ele tem o gerenciador de pacotes APK. Né? No Debian a gente tem o apt, no Red Hat o RPM, DNF, no caso DNF, né, o YAM. Aqui no Alpine a gente tem um APK. Então a gente está executando um comando aqui. Eu quero instalar uma dependência. Para esse container que eu vou criar futuramente, eu vou precisar de uma dependência chamada py3pip, né, do Python, o pip. Tá? Então eu já vou previamente declarar isso aqui para quando eu executar lá no final o container, criar o container a partir da minha imagem gerada pelo Dockerfile, né? Esse container ele já tenha toda essa pré-configuração, já execute esse comando e já tenha o py3pip instalado nele para que não ocorra nenhum erro de compatibilidade com os serviços desse container, certo? Posso colocar vários run, vários exposes, vários envs, vários from, tá? Aqui eu coloquei um de cada vez só para deixar as coisas mais simples. Tem o copy, que vai ser copiar o código do diretório do Dockerfile para dentro de algum destino do container, tá? Então aqui a gente coloca o diretório de origem, que nesse caso eu coloquei tudo o que eu estou escrevendo no Dockerfile para dentro de um diretório destino. Onde é que é esse diretório destino? Alguma pasta, digamos assim, dentro do nosso container, tá? Então aqui eu estou movendo para pasta, porque no Linux não existe pasta e sim diretório, mas vamos utilizar essa convenção, eu estou movendo para pasta app, a pasta barra opt app. Eu vou mover o código, certo? O workdir é um diretório padrão quando a gente entra no container, tá? Onde todos os comandos serão originados. Como, por exemplo, eu quero executar o bash nesse container Alpine. Onde é que eu vou entrar? Entrei no container, qual que é o diretório? Eu posso especificar esse diretório personalizado, tá? Não preciso por obrigatoriedade, mas nesse caso aqui,
quando a gente entrar nesse container Alpine que ele foi criado, a gente não vai entrar na nossa pasta de usuário padrão. A gente já vai entrar nessa pasta chamada app, que está lá no barra opt app. Então, a gente já declarou previamente aonde é que a gente vai trabalhar, o diretório de trabalho, workdir. E os CMD são comandos ao executar a imagem. Então, quando eu executo a imagem para criar o container, eu executo comandos de linha de comando. Por exemplo, aqui a gente executou um comando chamado flask run host e ali um host qualquer. Posso colocar qualquer comando ali de CMD que vai funcionar quando eu executar a minha imagem para criar os containers. Também é uma forma de pré-configurar o ambiente para que quando a gente entre no container tudo já esteja previamente pronto, certo? Então, antes de eu te dizer o passo a passo aqui, eu salvei no VS Code aqui alguns modelinhos. Só ignora essa parte Dockerfile 1, 2, 3 e 4, que é sempre Dockerfile simplesmente. Como eu criei eles na mesma pasta, eu tive que só separar, organizar eles. Mas eu tenho alguns exemplos de Dockerfile. Por exemplo, aqui eu vou criar uma imagem de container, aliás, uma imagem, né? Ubuntu seguido da versão 18.4. Se eu colocar simplesmente Ubuntu, ele vai selecionar a última versão do Ubuntu padrão, tá? Colocamos o copy, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai copiar o código do Dockerfile para dentro, né? Da onde que a gente tá. Não vai copiar tudo, da onde é que a gente está, para dentro da pasta barra app. Então a gente vai executar um comando com o run, ou seja, a gente vai criar a pasta app, porque ela não existe, né? A pasta, no caso, o diretório. E a gente vai executar um outro comando, no caso aqui chamado Python. A gente vai executar um arquivo chamado app.py dentro dessa pasta app, certo? Ou no caso, abrir um comando de Python. Tá? Esse é o primeiro Dockerfile. O segundo é bem similar ao modelo que a gente tem. A gente cria uma imagem do sistema operacional Linux Alpine. Aqui a gente declara uma variável de ambiente chamada admin user, então que seria o usuário administrador. Quem é o usuário administrador? Esse mark aqui. E a gente executa dois comandos prévios para que quando a gente entra no container eles já estejam executados e tudo já esteja conforme a gente queira. A gente mostra, no caso aqui o echo, né, a gente vai pegar o conteúdo do admin user, que no caso é mark, e vai colocar para dentro de uma pasta, né, um diretório mark, e a gente vai desativar, no caso, o admin user aqui, tá? Nesse segundo comando. Mais ou menos isso. Olha como é simples o conteúdo de um Dockerfile, tá? É para ser simples. Aqui eu peguei um pouco maior da IBM só para te mostrar como eles podem ser grandes, tá? O add também é um comando que a gente adiciona aqui, join member. Aqui a gente tem algumas coisas mais. A gente tem um entry point aqui, né? Então a gente, como eu te disse, tem os entry points, que é o script que executa no container prévia a sua instalação. Então a gente declarou ele aqui, tem alguns comandos e tal. Esse é um pouco maior, mas eles não costumam ser tão grandes, tão complexos. E por último a gente criou, na verdade, escreveu um Dockerfile para criar uma imagem de um container Debian. Qual que é a versão? A última versão. Esse latest não é necessário, tá? Eu posso simplesmente colocar Debian ali que ele vai também fazer. E eu estou executando dois comandos de Debian, tá? Um comando para atualizar a lista de pacotes com relação a repositórios e tal. Um segundo comando para instalar o Nginx, confirmando previamente a instalação. E eu vou deixar exposta a porta 80. Não necessariamente deixar exposta. Eu posso colocar um comentário aqui, né? Aqui em cima, no caso, é um comentário. Só para deixar claro a sintaxe. Tá? Isso aqui não vai ser executado, é um comentário só para o desenvolvedor ler ali e entender o que significa tal coisa e tal, para deixar um comentário no arquivo. Esse expose aqui ele é simplesmente ilustrativo. Eu vou ter que, na criação do container Debian, a partir da imagem que vai ser criada desse Dockerfile, eu vou ter que dizer que a porta 80 vai ser exposta.
e eu executei aqui um arquivo de CMD também, tá? Bem simples, não se atente a esses códigos e tal, se atente só à sintaxe do Dockerfile, que daí você não vai se perder com relação a isso, certo? Pode ser um pouquinho complexo de início? Pode, mas eu acho que esse passo a passo vai te ajudar. Quando a gente quer criar um container lá do zero, como é que a gente faz? Primeira coisa, né, um container nosso no caso, a gente não vai criar um container que já existe, um container nosso. Primeira coisa, a gente vai criar um arquivo comum chamado Dockerfile. Dentro desse arquivo chamado Dockerfile, a gente vai colocar as especificações, ou seja, qual vai ser a imagem que eu quero usar, qual vai ser as pré-configurações que eu quero fazer para que eu construa containers no futuro, tá? Quando eu executar, fazer um build desse Dockerfile, ou compilar esse Dockerfile vai construir uma imagem, tá? Então a imagem é um Dockerfile construído, executado, digamos assim, de uma forma mais genérica, tá? Por exemplo, aqui a gente criou a imagem do Ubuntu a partir de um Dockerfile de Ubuntu, né? Então é isso que a gente vê lá no Docker Hub, né? Então aqui, por exemplo, eu estou numa imagem, ou imagens oficiais. Vão ter várias, tá? Debian, Ubuntu, Nginx, Redis, Postgres, Node, enfim, Alpine, tá aqui o Alpine, né? Entre outros. Aqui a gente já gerou uma imagem do Ubuntu, certo? Criamos a imagem a partir do Dockerfile. O que a gente faz com essa imagem? A gente constrói ela e gera container. O container já com todas as pré-configurações, né? Como a gente declarou lá no começo no Dockerfile. Então, Dockerfile constrói imagem e a imagem, por sua vez, constrói containers, certo? Pode ser um pouco confuso, a teoria é essa, mas essa é a teoria total, assim, é criar o container desde sua origem. A origem do container está no Dockerfile. Após o Dockerfile eu crio imagens, não necessariamente eu sempre vou precisar criar Dockerfile, não. Eu posso ir lá no Docker Hub e pegar já as imagens, aqui ó, as imagens prontas. Então, essas imagens já foram geradas a partir de Dockerfiles. Nesse caso aqui, Dockerfiles oficiais, né? Então, gerou imagens oficiais. Necessariamente a gente só simplesmente baixa uma imagem pronta e executa ela para construir containers já com todas as configurações. Dockerfile a gente só se preocupa quando a gente quer criar uma coisa lá da origem, tá? Mas só para te mostrar aqui, esse é o passo a passo para a criação e gestão posterior, né, no caso, de containers. Como é que a gente faz isso na prática? Bom, isso na prática a gente vai ver no nosso próximo encontro, a gente vai ver os comandos de como a gente constrói imagem, cria containers, vê quais são os containers que a gente tem na nossa máquina, como é que a gente entra num container para trabalhar dentro dele e muitos outros detalhes com relação na parte prática, no código, tá? A gente provavelmente vai utilizar o Play with Docker no nosso próximo encontro. Mais informações lá no meu site ubsocial.github.io e nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá!